contar a história do mundo inteiro somente através da alimentação, e não é exagero. A busca por alimentos motivou a humanidade a descobrir novas rotas. E quantos povos não se misturaram nas lavouras pelo Brasil afora? Pode ter certeza que algum antepassado seu já trabalhou em alguma fazenda de café, ou cana-de-açúcar, ou até mesmo aprendeu o manejo da mandioca. O Taste de hoje revisita a história do Brasil através de produtos importantes que até hoje fazem parte do nosso dia a dia. E a gente tem aqui um grande convidado, André Boccato, para falar da rota gastronômica. Na verdade, o Brasil nasce por uma questão econômica, na busca por uma rota para as especiarias. Lembra aquela história das caravelas, tal, que os portugueses estavam buscando o caminho para as Índias? Na verdade, eles foram atrás de um tipo de ingrediente que se chamavam as tais especiarias, né? Essas especiarias eram canela, gengibre, açúcar, pimenta. Você falou uma coisa que pouca gente sabe, né? Que açúcar é uma especiaria. Sal. Por que não chamaram de especiarias a mandioca? Até hoje eu não sei, porque eles encontraram aqui uma tecnologia indígena de produção, não só da extração da mandioca, mas de subprodutos da mandioca, que foram extremamente ricos, né? A gente não sabe que a tapioca, ela vem de origem da mandioca, da goma da mandioca. Assim como o amido que a gente faz do pão de queijo vem da mandioca, assim como as bolinhas do sagu vem da mandioca. A mandioca também tem uma parte assim que perigosa, que é a tal da mandioca brava, né? Então o Ricardo Maranhão, professor de História da Gastronomia, que costuma dizer, já imaginou quanto índio morreu para descobrir que mandioca pode comer e mandioca que não pode comer, né? É altamente tecnológico. Aliás, é fabulosa a tecnologia indígena para descobrir isso. O português não conhecia. Tanto é que quando os portugueses resolvem plantar cana-de-açúcar aqui, que é de fato o primeiro ciclo econômico de grande importância após eles acabarem com o pau-brasil, que era só extrativismo, né? Vem a plantação de açúcar. E quando o açúcar encontra com a mandioca, você tem toda uma culinária nordestina. O primeiro bolo que a gente tem registro no Brasil, que está no livro de Câmara Cascudo, é um bolo que é feito com... Aqui você pega agora, coloca, né, num pano, torce, espreme, lava, tira bem essa goma, que também era usada para engomar as camisas, né? E depois passa na peneira. André, e além desse bolo de aipim, que é um dos meus prediletos, também tem uma outra receita que eu gosto muito, que é uma receita que eu aprendi lá em Cachoeira, na Bahia. E eu comi lá, há uns 10 anos atrás, um pirão de leite. Eu fiquei, assim, fascinada. Eu achei delicioso. E ele acompanha uma carne seca. Nada mais brasileiro, hein? Nada mais brasileiro. Super gostoso. André, e a mandioca, ela tem vários nomes ou apelidos Brasil afora, né? A maioria deles bem de origem indígena, né? Mandioca, aipim, macaxeira. Macaxeira talvez seja o menos indígena. Nossa, que lindo! Nosso pirãozinho de leite com carne seca. Olha, que maravilha! Muito bom mesmo. E a mandioca tem toda essa versatilidade. A gente pode começar com um pão de queijo de entrada, feito da mandioca. Depois a gente pode vir para um prato principal, que pode ser esse pirão de leite com carne seca e N outros pratos. E ir para sobremesas, né? Deliciosas, desde os bolos à base da mandioca até um sorvete de tapioca.
do corredor da farinha é resgatar, né, uma tradição que é nossa, aumentar a produtividade das casas de farinhas, adotar boas práticas de produção. Meu nome é Pedro Jacinto da Costa, né? Vocês estão no sítio Gamileira de Glória do Goitá. Glória do Goitá é um município que está na zona da mata de Pernambuco. A principal atividade econômica do município, da agricultura, é a mandioca. Um município onde há uma carência muito forte de água e a mandioca é uma cultura muito resistente. Daqui a 5 meses, ela tá boa de fazer aquele processo ali. 8 meses planta ela, aí a precisão aí é do dono. Se ele precisar, arranca com 8 meses. Se não precisar, passa um ano e meio. Ela já era para estar, ela já está maior. Mas o inverno foi fraco, faltou água. Aí ela está atrasada. Começamos, né, a trabalhar os agricultores com a parte de assistência técnica, incentivando o agricultor a abandonar práticas lesivas ao meio ambiente, fazer com que eles entendessem que era possível comercializar diretamente com ou o varejista ou com o consumidor final. Primeiro, nós começamos de casca a mandioca. Segundo, vai para o tinturador. Terceiro é enxugar na prensa, né? Para ser somente amor. Quarto, vem pro forno. Ser pássaro de voo alto. Depois volta para a máquina para cortar de novo. Somente a mente que te procura e procura adivinhar. Peneira, já tira os caroços, aqui já fica pronta. Aqui ela já está pronta para o consumo já. Aqui, ó. E recolher quando vai ser. Aqui no Nordeste, falo Pernambuco especificamente, é uma das principais atividades econômicas do pequeno agricultor, do agricultor familiar, né? Ou seja, sem a mandioca estarão fragilizados, né, economicamente falando, né? Então, é uma atividade econômica fundamental. O rendimento do município que tem, o lucro é a farinha. Nós não temos outra imagem de lucro sem ser a farinha. E procurar adivinhar quando vai ser. Estamos de volta, falando sobre a história do Brasil através dos produtos, dos ingredientes. E vamos agora fazer um risoto de café. É uma invenção, uma coisa diferente, né? E a gente está falando de história do Brasil, que é uma história das mais saborosas. Pouca gente sabe de que o café pode ser um ingrediente também, né, na comida, como a gente falou. E André, e você sabe como o café veio parar aqui no Brasil? Bom, o café não é nativo do Brasil. Aliás, um monte de coisa não é nativa do Brasil. O café ele nasce na Etiópia, ele nasce na África. Ele é exportado para vários lugares do mundo, né? Mas aqui no Brasil ele veio através da Guiana Francesa. Eu vou juntar uma cachaçinha. Isso, perfeito. Que pouca gente também sabe que em vez de colocar o tradicional vinho, a gente pode colocar a cachaça. Cachaça, exatamente. Que dá um toque totalmente brasileiro. O Brasil se tornou o principal produtor de café durante o século XIX. Com o final da escravidão, a mão de obra foi substituída
pela grande leva de imigrantes, sobretudo os imigrantes italianos que foram trabalhar nas plantações de café. E a gente não está muito acostumado a ver receitas salgadas com café. Eu preciso confessar que realmente aqui para mim foi uma novidade, uma grata surpresa. Eu gostei bastante da receita do seu livro. Ah, muito obrigado. A gente tem que explorar mais. Olha, fica diferente mesmo. A gente tem que explorar mais a utilização do café como ingrediente. As pessoas têm um certo preconceito e tendem a imaginar que quando colocar na comida vão sentir o mesmo gosto do café doce como bebida, né? Ou amargo se você não colocar o açúcar. Mas na verdade é um tipo de sabor muito diferente e que não lembra diretamente o café como a gente o concebe como bebida, né? E a qualidade do café brasileiro hoje em dia, André? Como você considera, qualifica? Que nos últimos 10 anos teve um grande boom, um grande crescimento desse café gourmet. O café tem uma coisa a ver como na Índia, né? Você chega, as pessoas te oferecem leite, né? Aqui você entra na casa de qualquer pessoa, seja da casa mais rica, a casa mais simples, vão te oferecer um cafezinho. Tanto é que quando você quer conversar com alguém, você fala assim, vamos ali tomar um café? Exatamente. Tomar um café é sinônimo de ter uma conversa com algum grau de intimidade. Tomar um cafezinho depois da refeição virou um hábito tão comum aos brasileiros que parece que esse fruto já estava aqui quando Cabral descobriu o Brasil há mais de 500 anos atrás. E para falar um pouquinho mais sobre o cafezinho, eu chamei a Gelma, uma especialista no café, que vai redescobrir essa história com a gente. Gelda, me conta, como começou essa história com café? Meu avô tinha fazenda de café, mas era uma coisa de produção normal, nada de café diferenciado, nem nada. Uns anos atrás eu estava na Bélgica, em Bruxelas, e entrei numa cafeteria bem na Praça Central para me aquecer. E aí eu tomei um grande susto. A pessoa que me atendeu era o barista já, e ele falou para mim: como você gosta do café? Que tipo de café você quer tomar? Não era uma pergunta habitual pra gente. Aqui no Brasil, nos restaurantes, nas cafeterias, que eram pouquíssimas que existiam na época, mas aquilo pra mim já era muito diferente. E saí de lá meio que amiga do dono e eu falei pra ele: o que você colocou aí? Isso não é café. Eu não conheço isso, não reconheço isso como café, como tem no meu país. E ele disse pra mim: olha, os grãos são do teu país, que tem os melhores cafés do mundo, mas a marca é italiana. E aí eu fiquei indignada, que eu falei: como a gente tem o melhor e a gente não toma? E aí voltei pro Brasil com essa ideia, fomos amadurecendo, fui entender de torra, de produção, de conceito. A gente tem uma terra maravilhosa, nós temos Brasis dentro do Brasil. No Brasil, né, a questão do barista, essa valorização dessa profissão. A gente fala que o barista é uma profissão muito recente no Brasil, mas que deu uma valorização para o produto que já era nosso. A gente tem uma produção fantástica, tem terra, tem produto, tem demanda, então precisa ter um excelente profissional que entenda disso tudo, que transforme isso num produto agradável a ser degustado. Antes nós íamos até um restaurante ou necessariamente numa cafeteria para encontrar os amigos. Vamos tomar um café. A verdade, o café era secundário. Você ia encontrar as pessoas. Né? Hoje não, você vai encontrar as pessoas, você vai para degustar cafés. Café realmente ajuda a gente a contar um pouquinho da história do Brasil, seja na questão cultural, né? A gente estava aqui comentando, seus avós, meus avós têm fazenda de café,
como na questão econômica também do país, né? Muito da riqueza do Sudeste vem do café. Para você ter uma ideia, o café foi o primeiro produto agro que teve uma bolsa de valores específica para ela, que é a Bolsa de Café de Santos, né? Como commodity, depois do petróleo, é o segundo produto mais comercializado no mundo. E nós, o Brasil, somos o maior produtor de café do mundo. Quando eu era adolescente, eu amava um bombom, o sonho de valsa. E aí eu reinventei o sonho de valsa numa bebida em homenagem chamado valsa e que tem os ingredientes do sonho de valsa e com um toque de licorzinho, de amêndoas e com café. Bom, a gente inverteu aqui, eu comecei pela sobremesa e agora a gente vai pro prato principal. O chefe do Emiliano tá preparando um prato pra gente experimentar a base do café. Você me acompanha? Vamos lá, não vejo a hora. Voltando a falar da história do Brasil através dos produtos, a gente vai falar agora sobre o café, continuar falando de café. Obrigada por nos receber, Zé, que honra estar aqui. Obrigada. E como começou essa história? Começa como qualquer outro ingrediente. Café é um ingrediente que tem uma característica muito especial. O café é sempre um ingrediente que a gente pensa nele na hora de fazer algum prato que tenha um sabor mais peculiar. Muito bacana a gente perceber o café sair da xícara e ir para o prato, né? Numa tendência natural dele, de ser produto brasileiro. Eu gosto de usar de duas formas. O grão moído, se for possível. Eu acho que o grão moído tem uma textura e tem um sabor interessante. Mas hoje o que eu vou mostrar para vocês é feito café expresso. E o café depois de expresso eu acrescentei ao molho. O que você preparou pra gente? Eu fiz uma codorna assada. Daí, como a gente está falando de ingrediente brasileiro, eu fiz uma farofinha de biju dentro da codorna, com uma mandioquinha assada em crosta de sal grosso. Ai, que delícia. E com um molho com café e um pouco de moço de uva. Eu vou finalizar o prato e trago para vocês. Pode ser? Lógico, que delícia. O aroma já subiu, assim. Bom apetite. Que delícia. O prato tá fantástico. E vem o aroma do café, a hora que você coloca o prato, ele sobe. Já que íamos falar de café, o café é o que tem que subir, né? Trazer a distringência do café, equilibrar com um pouco da gordura que tem na farofa. A mandioquinha acaba ficando, apesar de ser feita em crosta de sal grosso, ela fica mais adocicada. E eu gosto do desafio de usar café, porque às vezes a gente acaba caindo na obviedade de trabalhar café sempre em doce, né? Zelda, você já tinha comido algum prato salgado com café? Já. A culinária mediterrânea tem alguns... Eles têm tendência já há muito tempo de fazer comida salgada usando o café como um dos ingredientes. Como você vê a importância do café na cultura da gastronomia brasileira? Extremamente importante, não só para a gastronomia, né, mas para todo o desenvolvimento econômico do país, né? Eu mesmo sou bisneto de pessoas que, quando vieram para o Brasil, acabaram trabalhando por um curto espaço de tempo numa lavoura de café, porque era o primeiro momento, assim, chegavam no Brasil. Bom, que tarde deliciosa com 2 experts de café. Obrigada, Gelma. Obrigada a você pelo convite. E super obrigada por abrir a sua cozinha pra gente. Não, obrigada a vocês. A gente está aqui o tempo inteiro, o dia inteiro, está aberto a hora que vocês quiserem. É uma satisfação recebê-las aqui, foi muito bacana.
voltando a falar sobre a história do Brasil através dos produtos ou através dos ingredientes, tem um que é muito importante, que é o açúcar, né, André? Brasileiríssimo. Brasileiríssimo. Tema que a gente adora falar dessa doçura, dessa brasilidade. E a cana-de-açúcar traz aí grande parte da nossa história. Dizem que os europeus, quando vinham para o Brasil comer doce, eles reclamavam que tinha muito açúcar nos doces e que eles não conseguiam distinguir o gosto das frutas. Tanto era o açúcar que se colocava. E o açúcar, ele traz também aqui a nossa rapadura. Aqui eu moí, eu ralei a rapadura e a gente vai usar esse açúcar, essa rapadura, né? Aqui para caramelizar a nossa vieira. E eu tô usando aqui raspas dos 3 limões. Vai juntar as raspas e um pouquinho do suco dele também. Que bacana. E é rápido, hein? Super rapidinho, é um aperitivo. Ah, e aí você Super rapidinho. simplesmente usa Vou a espetar. cana como um espetinho. Exatamente. E a gente Olha que brinca bonitinho. chamando ela de pirulito. E é um caso que você pode comer até o pauzinho, porque é uma cana Não, de açúcar. pode não, você deve comer o pauzinho. Junto, né? Essa é a ideia do pirulito. A Adorei. ideia é que a gente coma aqui assim, Pra já. né? O pirulito saindo fumacinha ainda, e depois masca a cana-de-açúcar. Fica ótimo. Para finalizar o nosso programa, a gente falou sobre a mandioca, sobre o café e cana-de-açúcar. Eu ainda tô comendo o restinho, tá uma delícia. Eu pensei em trazer aqui pra gente agora um bolo de aipim. É o Souza Leão, um bolo super tradicional. Um clássico do Um Nordeste. clássico. André, muito obrigada por esse bate-papo na minha cozinha. E eu que agradeço, uma delícia, convide sempre. Com bolinho, assim, café e tal, bom sempre. Por me contar, por me ajudar a esclarecer um pouquinho mais da história do nosso Brasil através dos produtos brasileiros. É uma história riquíssima e muito saborosa. A gente ama falar disso tudo.